This call is now being recorded. Então, estamos num setup um pouquinho diferente aqui hoje, nessa aula de hoje, porque teve um probleminha no meu som do computador. Vou ter que rodar uns exames depois. Na aula passada nós vimos matrizes, né? Teve algumas dúvidas durante a aula, mas eu espero que o que eu tenha dito tenha explicado, que eu tentei ser o mais detalhado possível. Eu não estava escutando vocês, certo? Eu não escutei vocês, por isso que eu não respondi. Mas, como eu disse, não ficou nenhuma dúvida pendente, não é da aula passada. Se ficou, pode perguntar agora, enquanto eu estou abrindo aqui o LibreOffice. Se quiser o favor de abrir. Não abre, quando abre, abre umas 500 vezes, né? Enfim. Só o vídeo. Ok, então vamos continuar a nossa aula, tá? De matrizes. Baixou. Aqui. Bom, tá funcionando. Máximo. Então, nós falamos o que são matrizes, né? Questão de linhas e colunas. Deixa eu logo abrir o Blender, né? Também. Não sei se a gente vai ver logo ele, não, mas a gente vai ver a parte prática, tá? Como sempre, né? Tudo que a gente vê. Falamos o que são matrizes, o que são transformações, né? Nós temos a matriz direta e a inversa, né? Falamos das principais operações de matrizes, que é multiplicação, a inversa, né, que é calculada pela transposta. Se você quiser realmente calcular a inversa manualmente, o jeito tradicional é você fazer a matriz de cofatores. O que é a matriz de cofatores? É basicamente você reduzir a dimensionalidade da matriz. Não é da dimensionalidade, é a quantidade de linhas e colunas. Você vai reduzindo a quantidade de linhas e colunas até chegar no momento que você consegue resolver, né? Dependendo do tamanho da matriz, você pode fazer isso várias vezes. Tem também um outro método. Enfim, tem vários métodos, né? Tem até um método que você usa todas as combinações. Se não estiver errado, você usa as combinações fatoriais. As combinações de índices. Todas as combinações possíveis de índices para fazer o cálculo da inversa. Por que ele está falando isso agora? Mas enfim, tá achando que o Windows está bichado. Falando da inversa, falando do determinante, que também dá para usar com os cofatores, só que você usa só uma linha das matrizes de cofatores para calcular o determinante. Aí falamos da identidade. E as matrizes que não tem, que a inversa não é transposta, não é igual a transposta, não são matrizes ortôgonas, como eu tinha dito na aula passada, eu estou dando sempre aqui, tá? Para vocês. Por exemplo, a matriz de identidade, está aqui a identidade e está aqui a inversa dela, né? A inversa dela, não estranhamente, é igual à identidade, né? Certo? Não sei se vocês repararam isso, mas eu sempre estou dando duas matrizes, né, nos slides que eu estou fornecendo, porque uma é a matriz que você aplica direto e a segunda é a inversa, né? A identidade é só por completude, mas espelhamento, veja, uma matriz de espelhamento também é igual, né, à matriz original, né? Se você aplicar uma sobre a outra, você vai obter a identidade, né? É trivial de verificar isso, vocês podem verificar fazendo aquela multiplicação de matrizes, né? Que é só o produto escalar dos vetores linhas da primeira matriz pelos vetores colunas da segunda matriz. Uma pergunta, porque eu não estou lembrando da aula anterior. Por que ela tem 4 dimensões e não só 3? É porque tem algumas operações que a gente precisa da quarta dimensão, certo? Em geral, a gente está sempre trabalhando com 2 ou 3 dimensões, tá? Mas quando você trabalha com duas dimensões, você vai para a terceira. Quando você trabalha para a terceira, você vai para a quarta, né? A quarta é por causa que tem as principais motivos para você trabalhar com 4 dimensões é para a questão de perspectiva, né? Que a quarta dimensão ela vai salvar o vetor vai salvar
a distância que o vértice está da câmera, para a gente poder fazer translação, que eu vou mostrar no próximo slide agora, e também para fazer rotação rotação via quaternias, que a gente usa quarta dimensão. São esses três motivos principais, né? Translação, rotação por quaternions e matriz perspectiva, né? É aquela história, oficialmente você não precisaria fazer isso, né? Mas o OpenGL usa, certo? O OpenGL faz assim. É uma metodologia OpenGL. Mas se você está fazendo seu próprio rasterizador, ou se você está usando outra biblioteca, gráfico não necessariamente vai ser dessa maneira, né? Isso é chamado de coordenadas homogêneas, né? Mas é porque, para mim, eu particularmente acho até esse nome errado, coordenadas homogêneas. Coordenadas homogêneas, eu me lembro de sistemas lineares homogêneos, que é aqueles que você tem as equações igual a zero, né? Aí eu penso nisso, e não tem nada a ver, né? Uma coisa com outra, mas o pessoal chama, né, de coordenadas homogêneas por algum motivo bizarro. A quarta dimensão, inclusive, como eu falei para vocês na aula passada, nem precisa ser zero necessariamente. Ele pode ser 1, quando é vértice. Se você pegar um vértice qualquer, tridimensional, você quer passar para a quarta dimensão, você coloca 1 na quarta coordenada, e se for vetor, você coloca 0, tá? Justamente para não ser afetado por translação e perspectiva. Responde a pergunta ou não? Sim, respondeu. Ok. Aqui tá. Menor. A vetor de translação, ele está justamente na quarta coluna, certo? É usando a quarta coluna que a gente faz essa translação dos vértices de terceira dimensão, né? As matrizes de mudança de mudanças geométricas, elas elas estão aqui, sabe? Nessa matrizinha 3x3. Para que a gente usa essa quarta coluna e essa quarta linha? Para fazer translação e para fazer perspectiva. Você vai ver que ele aparece bem aqui, ó, perspectiva, tá? Nessa coordenada aqui. A gente usa, então, para fazer perspectiva e para fazer translação, quando a gente está a quarta dimensão. É lógico, né, que você não, como eu disse, você não precisa fazer isso, né, assim, a rigor, né? Você poderia fazer a translação simplesmente fazendo o quê? Um vetor de velocidade de 3 dimensões que é somado incrementalmente no seu programa de animação. A gente faz tem até exemplos que eu faço disso nos notebooks de animação lá no final da disciplina, que vocês vão ver. Eu uso, por exemplo, só vetor aceleração, vetor velocidade e aceleração para controlar o movimento de uma partícula. E eu nem mexo com matriz, eu faço logo os vetores direto nos vértices, né? Então, mas é uma conveniência, né? Por que o pessoal faz isso? Porque você também, aquela história, né? Você usar coordenadas homogêneas, como é conhecido, você permite criar uma matriz acumuladora. Na verdade, talvez a principal prática, a principal vantagem de você fazer isso é que você consegue criar uma matriz acumuladora, né? Do mesmo jeito que você usa variáveis acumuladoras em programação para soma e multiplicação, né? Que eu falei que a soma tem o produto neutro, o elemento neutro 0, e a multiplicação e divisão tem o elemento neutro 1. O elemento neutro da matriz é a identidade, e você consegue multiplicar várias matrizes e deixar tudo salvo em uma matriz só. O Blender faz isso, por exemplo, e outros. Acho que o Maya também tem o mesmo esquema. E isso é bom para controlar o erro, tá? Porque essas operações que a gente faz usam ponto flutuante, né? E operações de ponto flutuante, quando a gente for ver em animação, quando você faz só uma operação, não, né? Mas quando você faz várias operações seguidas, isso acaba gerando um erro. E se esse erro tiver acumulado na geometria, tem vários lugares, né, que você pode acumular o erro, vai aparecer erro. Você pode colocar o erro em cima da geometria, você pode colocar o erro em cima de uma variável acumuladora, como a matriz, ou então usar um hiperparâmetro, né? O ideal seria você tentar buscar um hiperparâmetro, seria um parâmetro que gera a matriz,
certo? Mas nem sempre isso é possível. Então, o que as pessoas fazem mais comumente é colocar o erro em cima da matriz, né? E para colocar o erro em cima da matriz é que você usa os coordenados homogêneos, que você pode combinar translação, rotação, todas as operações, qualquer operação que você queira fazer, pode acumular tudo numa matriz só e o erro fica concentrado na matriz, né? E aí, quando você aplica esse erro em cima da sua geometria, a geometria não é deformada, né? Ela pode até estar numa posição errada, né? De repente, ela não deveria estar exatamente naquele ângulo ou naquela posição. Mas, pelo menos, a figura não está deformada, né? É uma das vantagens, né, de você fazer isso. Que aconteceria se você estivesse aplicando um vértice no vértice, aí cada vértice ia ter um erro diferente, né? E aí poderia acabar deformando a sua figura, transformando em uma operação não rígida, né? Modificar alterando o volume, alterando a área, alterando ângulos, que é o que você não quer, né? E, concentrando o erro na matriz, né? O que vai acontecer? Quer dizer que em vez de transladar 3, porque se eu estou fazendo várias translações seguidas e o resultante deveria ser para transladar 3 na direção X, em vez de transladar 3 na direção X, eu vou transladar 3,01, né? Sei lá, ou 3,2, foi um erro grande, né? Mas ainda assim é um erro só na translação, não é um erro na... Todo mundo vai receber aquele mesmo erro, né? E como todo mundo vai receber o mesmo erro, a geometria não vai se alterar, né? Então é por isso que as pessoas fazem essa prática de acumular erro, tentar acumular o erro na matriz, né? Se você fizesse geometricamente, aí cada vértice podia ter um erro diferente, devido a cada vértice poder estar até numa ordem de grandeza diferente, né? Se uma região tem mais vértices ou menos vértices. Sim, aí a matriz de escala. A matriz de escala também é bastante parecida com a... Ah, sim, eu nem falei. A translação, ó. E a inversa da translação está bem aqui do lado, né? Última vez eu não falei. É só você aplicar o mesmo vetor que você usou para fazer a translação em 3 dimensões, né? Ó. Então você usa só 3 coordenadas, tá vendo? Você nem usa essa daqui. A quarta coordenada, né, do vetor de translação, que fica sendo 1. Mas você, na hora de fazer a inversa, é só você subtrair, né? Colocar um menos na frente daquele vetor, né? Não quer dizer que essas coordenadas sejam todas negativas, não. Quer dizer que se aqui é menos 1, vai virar 1, né? Se aqui é 2, vai virar menos 2, né? Certo? Se é 0, vai continuar 0, né? Então, mesmo as inversas que não seguem aquela regra da ortonormal, não são difíceis de calcular, né? De achar, né? No caso, até agora, os que eu mostrei, a identidade e espelhamento é igual, a matriz é igual, a de espelhamento e identidade, a inversa é igual, a translação só coloca um menos na frente do vetor, e da escala você faz só colocar o inverso, usa os recíprocos, né, dos valores que você usou para a escala, para cada você parece com a matriz de identidade, sendo que aí você coloca um fatorzinho de escala, S1, S2, S3, que pode ser igual ou diferente para cada dimensão, você que sabe o que você está fazendo, né? Você pode fazer só escalar numa dimensão ou noutra, você que sabe. E na hora de fazer a inversa, é só usar o recíproco, né, das dimensões, que você consegue calcular a inversa, né? Voltar para a identidade, né? Então, desse jeito, eu até coloquei aqui a escala. Se você fizer só escala em 2 eixos, você pode deformar o camelo. Se você fizer em 3 eixos, você vai aumentar ou diminuir proporcionalmente. Lembrando que essa escala é sempre feita com relação à origem, né? Aquela discussão que a gente teve no final da aula. As fórmulas matemáticas, em geral, são todas feitas com relação à origem. Eu estava até vendo isso vale até para vetor, né? Como é que... Por que a gente consegue somar pontos e vetores, né? Porque, na verdade, quando a gente soma pontos e vetores, que são elementos diferentes, o ponto está sendo interpretado como um vetor que está centrado na origem, né? Então, até vetores, por default, estão sempre ligados à origem, né? A não ser que você faça alguma manipulação de soma, subtração, etc. Mas, a princípio, todos os vetores estão ligados, também estão relacionados à origem, e essas matrizes também, certo? Elas sempre se aplicam em relação à origem. Tanto é que se você aplicar espelhamento numa figura que é simétrica, em todos os 3 eixos, né? E ela está centrada na origem, se aplicar espelhamento, você não vai ver diferença nenhuma, né?
certo? Porque parece que você não fez nada, a não ser que ela esteja deslocada da origem, que você vai poder ver ela se movendo, né? Conforme você faz esse espelhamento, que é sempre feito com relação à origem, né? Tem como mudar isso, né? Você pode fazer translação, né? Você faz translação, aplica o efeito, depois translada de volta, né? Que é por isso que eu mostro a translação, certo? Como é que você, por que você mostra ela primeiro, né? Como eu falei, os efeitos são normalmente feitos, são comumente feitos em relação à origem. Só que o seu objeto ele pode estar em qualquer lugar do espaço, né? Esse camelo aí, ele podia estar em qualquer região do cenário 3D. E aí, como é que eu faço se eu quero fazer ele para aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho proporcionalmente? Tá cedo, hein, Matheus? Presença. Mas você move você aplica translação, você calcula o centro geométrico, né? Subtrai o centro geométrico. Esse aí, centro geométrico, vai ser o seu vetor de translação, que você vai colocar na quarta coluna, né? Negativo, para você transladar ele para a origem, né? Você translada ele para a origem, aplica o efeito de escala, nesse caso aqui, né? E depois aplica de novo agora o vetor baseado no seu centro geométrico para levar de volta o objeto para a posição original, certo? Então, sempre que vocês forem aplicar um efeito de uma figura que não está na origem, é isso que você faz, tá? Translada para a origem, aplica alguma dessas matrizes de efeitos, espelhamento, escala, ou seja o que for, a não ser que você queira um efeito diferente, né? Já vou mostrar, já vou dizer como é que pode acontecer para ser desse jeito. Mas em geral é translada para a origem, aplica o efeito e translada de volta para a posição dele, tá? É isso que a gente faz. A não ser que você esteja na parte de... Quais são as exceções? Quando você está na parte de modelagem, e quando você está modelando o objeto, ele está sempre... as pessoas modelam o objeto com ele centrado na origem, né? Isso é o default de qualquer modelador 3D, né? Tanto que a câmera... Até para a câmera poder girar em torno de você, né? Agora você já sabe, né? É por isso que a câmera às vezes fica louca, porque a câmera do espaço 3D, ela também a matriz de câmera também é feita baseada na origem, né? Então, se você estiver olhando para outra parte que não é a origem, né? Estou olhando para a cabeça do camelo, quero ver só a cabeça do camelo, mas a câmera ainda está focada na origem, você tentar rodar em volta da cabeça do camelo, como a sua câmera ainda está, a origem ainda está no centro geométrico do camelo, você vai rodar em volta do camelo e não vai rodar em volta da cabeça. E aí você tem que fazer um ajuste, né? Para dizer que colocar o centro geométrico lá na cabeça do camelo, mesmo que temporariamente, para você poder fazer a câmera girar em torno da cabeça do camelo, né? E aí, dependendo do software 3D, tem várias maneiras de fazer isso, mas você tem que fazer tem que mudar o seu ponto de foco, né? Quando você está mudando o ponto de foco, mas você está mudando a origem do sistema para a câmera poder girar em torno daquele ponto, né? Senão não tem como você fazer isso. Tem exceções, tem outras exceções? Tem, né? Eu acabei de falar do espelhamento, que se o espelhamento você tiver num objeto simétrico, fazer espelhamento não vai resultar em nada, a não ser que você esteja longe da origem, né? E também para rotação, né? Tem alguns brinquedos de parque de diversão que eu gosto de usar como exemplo, que eles são bastante didáticos, né? Acho que quando chegar num deles eu mostro para vocês que tem aquele lá tem umas xícaras que giram em torno de si mesmo e em torno de um centro, né? Ou sistema solar, pronto, sistema solar, né? Se eu estou fazendo um modelo do sistema solar, os planetas giram em torno de si mesmos e giram em torno do Sol, né? Para fazer a rotação em si mesmo, né? Tem um nome para isso, eu sempre me esqueço, mas tem um nome para essa rotação especial, que é em torno do seu próprio eixo. Você teria que pegar esse planeta do nosso sistema solar, levar para a origem, rotacionar e trazer de volta. Mas para rotacionar em torno do Sol, não, né? Rotacionar em torno do Sol, você só aplica a matriz de rotação, uma segunda matriz de rotação, agora na posição que ele está, para ele poder girar em torno do Sol, né? Isso eu estou assumindo que são círculos, né, que a gente faz em torno do Sol. Não é exatamente círculos, né? A gente sabe que são elipses, mas tudo bem. O modelo tradicional seria isso, né? Se você quiser fazer o planeta rotacionar no próprio eixo, e ele não está, né, no sistema solar,
ele está em várias posições diferentes do espaço, você rotaciona, você leva ele para a origem, rotaciona ele e traz de volta. Agora, para rotacionar em torno do Sol, que está no centro, né, no nosso sistema solar, você só pode aplicar rotação nos planetas na posição que eles estão mesmo, né? Então, a escala serve para diminuir de tamanho, né? O cisalhamento. Cisalhamento, ele é uma operação difícil de usar, a não ser que você vai mexer com fluidos, tá? Porque o cisalhamento é o que se aproxima mais de simulação de fluidos, né? De gases, líquidos, etc. E, basicamente, você usa um desses vetorizinhos daqui, né? Ó. É um desses caras que não estão você não mexe na coordenada, na diagonal principal, você mexe nas coordenadas diferentes da diagonal principal, né? Para fazer o cisalhamento. No caso aqui, para cisalhar em Z, você ia mexer ou nessa coordenada ou nessa coordenada, né? Se você mexer em uma por vez, né? Como está fazendo aqui, né? Você pode só subir e colocar o menos, que aí você já vai ter a inversa, tá? Se você mexer em uma coordenada por vez, uma dessas posições da matriz, né? Dessas três aqui, né? Uma dessas 6, né? Tem 6 posições aqui. 1, 2, deixa eu... 1, 2, 3. Você pode fazer esses alinhamentos usando qualquer um desses caras aqui, tá? E aí, se você fizer uma por vez, né? Na dimensão, você pode só colocar menos para voltar. Se eu não estiver enganado, certo? Existe. E casos especiais, aí você usa aquela função inversa, né? Mas você pode testar aqui, faz o teste, né? Faça o teste com a multiplicação. Nesse caso aqui dá certo. Tem vários outros casos também que dá certo, desde que você tente usar um, né? Mas eu não testei todos. Depois eu vou fazer um algoritmo só para testar todos e dar isso com certeza, tá? Mas o cisalhamento, o que ele faz? A ideia é que vocês já foram para o mar, né? Imagina, na praia, e aí as ondas do mar, né? Elas sempre são mais fortes na superfície, né? Do que no fundo. Vocês já tentaram fazer isso, né? Se você mergulhar no fundo, numa praia razoavelmente calma, né? Você vai ver que as ondas passam por cima de você e você não sente, né? Tá? Depende de como mais fundo você vai, tem uma hora que você... Aliás, você pode pensar até em mergulhador, né? No mergulhador, quando você está na superfície, você sente as ondas vindo em cima de você, mas conforme você vai cada vez se aproxima mais do fundo, você não sente mais as correntes, né? As correntes da superfície, né? Certo? Porque a força não é aplicada de maneira igual, né? Na altura, da profundidade, né? Certo? Essa é a ideia do cisalhamento. Quer dizer que tem uma região aqui do topo, ó. Opa. Nesse caso aqui, ó. Quer dizer que eu tenho uma força nessa direção aqui que está mais forte na superfície do camelo, né? Do topo dele. Mas aqui na base, ó, você pode ver que ela é zero, né? Ó. A base não saiu do canto, né? Tem uma força, vai diminuindo, né? Aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui. Eu acho que eu sei que tem correntes marítimas, né? E tal. Não estou ignorando isso, mas estou dizendo que de uma forma geral, né? Uma força que está sendo aplicada lá no topo, ela vai diminuindo, né? Conforme você vai descendo. E lá no fundo ela não tem nenhum efeito, né? Certo? Chega em determinada altura, né? Não necessariamente seja lá o fundo, né? Pode ser antes disso. Mas tem uma força sendo aplicada aqui, ela começa a perder efeito conforme você vai descendo, certo? É isso que o cisalhamento faz. Então, quando você aplica esse cisalhamento, o cara que está mais próximo, nesse caso aqui, eu acho que eu estou fazendo cisalhamento, eu não lembro se foi no cisalhamento, se isso aqui é Z, né? Não sei se estou fazendo esse cisalhamento em X, Y. Enfim, mas ele está deslocando, né? Provavelmente, né? Em X, Y, que o X e o Y estão sendo deslocados, né? E o Z, os pontos na altura Z estão permanecendo, não estão se mexendo, né? Tá? E aí, conforme você está mais próximo do Z maior, né? Você está deslocando X e Y, né? Mas e tem uma hora que chega lá na base do camelo e praticamente não há, as patas do camelo não saem de posição, né?
Você está como se estivesse empurrando uma pilha de papel, talvez, né? É outro exemplo que eu coloco. Você pegar uma pilha de papel e você tentar empurrar só pelo topo, o que vai acontecer? Ela vai cair tudo, né? Mas você vai ver que vai afetar o quê? Só o topo, né? Você só as folhas que estão sendo tocadas pela sua mão vão se mexer mais, né? Do que as que estão lá no fundo. Porque existe um atrito, né? Mesmo que eu não esteja tocando nas folhas de baixo, as folhas de cima, elas têm atrito com as folhas de baixo, né? Então, elas vão deslocar um pouquinho as folhas de baixo na direção da frente. Mesmo que eu não esteja tocando nelas, mesmo que a minha mão esteja aqui empurrando, essa folha de baixo, como ela tem contato com essas de cima e tem um atrito entre elas também vão se deslocar. E aí, por sua vez, esse atrito também vai ser transmitido para de baixo, né? Que vai ser transmitido para de baixo. Só que aí tem uma hora que se dissipa, né? A força. E é esse efeito que a gente está simulando, né? Os líquidos também têm isso, é chamado, como se fosse, acho que talvez o equivalente seria a viscosidade, né? Isso é uma coisa que eu ainda estou estudando, então não posso dar assim com certeza, tá? Mas também tem um nomezinho de um fator que não é atrito que eles usam, mas também serve para dizer esse contato, esse esfregamento das moléculas de água, né? Ou de um fluido qualquer, né? E aí isso aí provoca esse cisalhamento. Nesse outro caso aqui, eu acho que eu mexi... Aí, nesse caso, tá mexendo no plano X, tá mexendo no Z, né? A força tá assim, né? Ó. Tá diminuindo até uma hora que chega a zero, que é a ponta do nariz do camelo, né? A ponta do nariz do camelo não saiu do lugar e eu apliquei o cisalhamento nessa direção. Agora, eu acho que é em Z. Agora, eu não sei se é ZX. Eu tô achando que é ZY, né? Isso aqui acho que foi em ZY que eu apliquei o cisalhamento. E aí você aplicando em ZY, né? Você vê que agora, conforme o Z vai modificando, né? Que é o maior cisalhamento que teve, levantando a bunda do camelo, né? E conforme vai chegando próximo do nariz, ele não saiu do lugar, né? O nariz do camelo. A força foi ficando cada vez menor, que a patinha saiu, mas saiu só um pouquinho do chão, né? Aqui também entortou um pouquinho do pescoço dele, né? Mas quando chega próximo do nariz já não tem quase nenhuma não tem quase nenhuma força atuando em cima do modelo do camelo. Isso é matriz de cisalhamento, né? E do mesmo jeito que a translação, né? Para fazer a inversa dela é só aplicar o menos, né? Em cima, em geral. Parece com a translação, tá? Mas não é só translação. Também tem parece um pouquinho de rotação, né? Em cima. Visualmente, né? É como se tivesse um pouquinho de rotação e translação, né? Ele está rotacionando, né? Ó. Rotacionando, mas também está deslocando, né? Se só fosse rotacionar, o camelo ia fazer assim, né? Mas não é só isso que está acontecendo, né? As partículas também estão sendo deslocadas, está deformando o camelo, né? Não é comum usar cisalhamento, nem porque, em geral, em modelos 3D, né? Quando você está fazendo animação, você não quer deformar o objeto, né? Então, você usa cisalhamento, como eu disse, quando você quer fazer simulação de algum tipo de fluidos. Como gás e água, né? E fogo, talvez, possivelmente. Aí a rotação, né, no eixo X. Na rotação do eixo X, né, a gente pode ver o quê, ó? Tem a matriz 3×3 aqui, né, certo? Tem a coordenada X, ó, que ela é repetida, certo? Quer dizer o quê? Que aqui é justamente o vetor homogêneo, né? A coordenada homogênea de X. Isso aqui quer dizer o quê? Que a gente está como se estivesse rotacionando no eixo X, né? O eixo X é quem? Aquele vetor 1, 0, 0, né? O vetor canônico 1, 0, 0, lá da matriz identidade, a gente vai girar em torno dele, né? Ó, dá para sempre raciocinar assim, não é o X e o Y que estão sendo alterados, ó. Tá? Não é o X e o Y que tem cosseno e seno, então é eles que vão ser rotacionados, mas vão ser rotacionados em torno de quem? Do vetor X, né? Que é esse cara aqui. Né? E aí a regra de rotação, né? Isso aqui é uma matriz canônica, né? É uma matriz ortonormal, tá?
e a transposta, né, é igual à inversa, né? Certo? É só mudar, né, o sinal do seno, na verdade. Porque quando você faz a transposta, a diagonal principal não muda, né? Então muda só o quê? A posição do sinal do seno, né? Só o seno que muda, na verdade, só o sinal que mudou também. E aí, no caso aqui, ele está rotacionando em torno do eixo X, né? Seria o efeito de roll, que o pessoal chama, né? Fazer isso aqui, né? Se o X está nessa direção, eu estou fazendo isso. Rotacionando em torno do próprio eixo X, né? Essa é a rotação de Euler no eixo X, né? No eixo Y, né? Agora a gente pode ver, ó. Eu estou usando o vetor canônico 0, 1, 0, que agora é esse vetor aqui vertical, né? Certo? E eu vou rotacionar x e y em torno dele, né? Agora eu estou fazendo isso daqui, né? Isso aqui é como se fosse, se eu não estiver errado, eu acho que é o não sei se é o pitch, eu acho que eu coloquei isso aqui, né? Tem um nome para essa rotação, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Mas é a rotação nesse sentido aqui. O roll está rotacionando nesse sentido e o isso aqui eu sei que é roll, né? Mas isso aqui é a rotação em Y, né? Que está rotacionando assim, né? Em volta do meu braço vertical e o outro está rotacionando nesse sentido, né? Um é aqui e o outro é aqui, né? Tá? Isso aqui é a rotação em X e isso aqui é a rotação em Y. E aí você vê que é a mesma coisa, né? Ó, cosseno, seno, seno, cosseno, né? Qual a diferença desses dois? É que uma está rotacionando no sentido horário e a outra no anti-horário. Ou, na verdade, né, que eu não gosto dessa notação, no sentido positivo e no sentido negativo, tá? E aí, quem é o sentido positivo ou negativo? Depende. Depende do seu sistema, do que você chama de positivo, do que você chama de negativo no seu sistema de coordenadas, né? É a rotação em Euler, né? Você tem agora o vetor canônico 001, né? Que é o Z apontando na nossa, indo aqui na minha direção, na direção de vocês, né? Vendo como se fosse um vetor saindo da tela de vocês e vindo apontando na cara de vocês. E aí eu vou rotacionar em torno do eixo Z, né? Isso também é rotação de Euler, né? Aí nesse caso, você está fazendo a rotação nesse sentido aqui, tá? Que seria fazer isso aqui, né? Indo em direção à câmera, tá? Rotação em X, rotação em Y e rotação em Z, né? Que seria fazer assim, Professor, rotação em X, rotação em Y e rotação em Z, tá? Diga. teria como fazer a rotação tipo X e Y ou Y e Z? Tem. Você pode fazer rotação. Você vai combinar as rotações que você faz. Você multiplica uma matriz pela outra, né? Entendi. Se eu quiser fazer rotação, por isso que eu falei que multiplicação é mais importante, né? Porque aí se eu quero fazer uma rotação que faz, por exemplo, rotação em Z e depois rotaciona em X, o que eu faço? Eu aplico a matriz de Z e depois a de X, né? É isso que você vê, né? Rotação X e Y, ou em Z e X é assim, né? Ou então em Y e Z, né? É só você combinar as duas rotações para fazer isso, né? Para você poder rotacionar em torno de dois vetores, né? Você multiplica as duas, que aí você tem, ou três, que aí você vai ter rotação em um em X e Y, X e Z, Y e Z, ou então em X, Y e Z, se você multiplicar as três matrizes, né? Aí, como você deve estar pensando, né? Eu espero, não existe só uma maneira, né? De você chegar numa rotação. Se eu quero rotacionar em torno de dois eixos, tem mais de uma maneira de você chegar naquela mesma rotação, não é? Se eu quero fazer uma rotação em X e Z, né? Tem duas maneiras. Tem mais, né? Tem 4 maneiras, possivelmente. Tem 4 maneiras de você chegar ali, né? Eu estou fazendo uma rotação em X e Z, tem 4 maneiras, né? Que eu posso rotacionar
no sentido horário em X e no anti-horário em Z, ou posso rotacionar no horário, ou positivo, positivo, ou positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, né? Ou então positivo, horário, anti-horário, anti-horário, horário, 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 anti-horário, anti-horário, né? Vou fazer rotação em X e Z para chegar naquela posição de rotação de X e Z, né? Então, o problema das matrizes de rotação de Euler é esse, tá? Que tem mais de uma maneira de chegar naquela rotação e você não tem como controlar isso, né? Não tem como você escolher qual é a rotação que você quer fazer. Quer dizer, você pode até tentar, né? Colocando a matriz de rotação, translação aí que você queira, mas você, a priori você não tem, não. Enfim, existe. Já saiba não, porque você não tem como você controlar qual é a matriz, como é que o sistema vai rotar, vai chegar naquela, porque você está combinando, né? As duas matrizes, o problema é esse. E aí o sistema ele pode chegar naquela posição de várias, ele não necessariamente ele vai chegar a obedecer as matrizes, mas aí qual sentido que ele vai usar, você teria que experimentar para ver. Eu já vi, enfim, eu tô falando isso porque tem alguns efeitos que acontecem bizarros, tá? Em animação por causa disso, dessa combinação de matrizes de Euler, tá? Então é comum você usar a matriz de Euler, quando você está modelando, né? Quando eu estou modelando para girar um braço, para poder colocar o modelo em uma determinada pose, não tem problema. Mas para fazer animação com Euler, pode dar problema, tá? Você não tem muito controle como é que ele vai fazer essa rotação. Essa rotação pode se confundir, né? Você pode esperar que ela faça de um jeito e ela vai fazer de outro. Você ia perguntar alguma coisa? Ligou o microfone. Não, era só isso mesmo, professor. Só isso mesmo? Só combinar as duas matrizes. Multiplicar uma pela outra, né? Tenho uma dúvida, professor. Diga. É que eu provavelmente já vi sem linear, mas não lembro já, né? Sim. Se eu tiver... Existe um algoritmo, por caso de eu tiver a base que eu estou usando, no caso a canônica, uma base para qual eu quero mudar, existe um algoritmo para determinar qual é a matriz de mudança de base? Como assim? Não entendi. Existe um algoritmo para determinar qual é a matriz de mudança de base. Se eu conheço a base atual e a base para onde eu quero ir. Sim. Certo. Obrigado. Sim. Você pode usar, não sei o que você está querendo dizer exatamente, mas se você sabe, isso aí é a matriz de mudança de base, certo? Que a gente ainda vai ver. Mas você pode fazer uma matriz de mudança de base através de rotação, se é isso que você está perguntando, né? Aquele exemplo que eu falei no final da aula passada, que acho que não foi gravado, né? Se a minha câmera, ela está usando aqui X e Y, né? E ela está centrada aqui no canto superior esquerdo. E eu quero que ela fique centrada no meio da tela, com o Y para cima, mudando a direção do Y, né? E mantendo a direção do X, dá para fazer isso, né? Através de um vetor de translação e um vetor de rotação, né? Que você quiser. Para fazer essa mudança de base, se você quiser, né? Tá? Mas existe uma matriz de mudança de base, que a gente vai ver, né? Que usa os vetores, né? Para fazer essa translação. O vetor de origem, o vetor de destino, para você poder fazer a mudança de base. Uma coisa que vocês precisam saber, e é isso que eu estava tentando explicar agora, que existe mais de uma maneira de chegar numa matriz, certo? Não existe... As matrizes não são operações únicas, né? Como é que eu posso determinar isso? É como você não... Se eu quero rotacionar 30 graus ao redor do eixo X, né? Não existe só uma maneira de fazer isso, tá? De repente, pode haver não, certamente há uma combinação muito louca de matrizes que chega, né, na rotação de 30 graus em torno do eixo X. Esse daqui, na verdade aqui do eixo Z, né, que é o que eu estou mostrando para vocês. Se eu quiser rotacionar em torno do eixo Z, de 30 graus, dá para fazer assim, tá? Certo? Não está errado. Mas você pode usar quaternio, né? Você pode fazer uma manipulação muito louca de cisalhamento, com translação, não sei o que você chega também na rotação, certo? A rotação em 30.
Então, não existe só uma maneira de produzir aquele efeito, certo? É bom que vocês tenham isso em mente. Tem até livro, se vocês forem olhar, tem um livro, uma série muito boa que é GPU Gens, né? Que tem um capítulo que o cara dedica só para isso, né? Como combinar transformações diferentes para produzir um efeito. É mais curiosidade matemática, né? Mas que eu vejo, né? Mas tem, certo? Tem como você combinar matrizes diferentes para produzir um efeito que você... um terceiro efeito, né? Tá? Você lembra que não existe só uma maneira de... O que eu estou querendo dizer é isso, né? Não existe só uma maneira de produzir um determinado efeito na sua animação, na sua figura. Certo? Essa matriz, elas são apenas... Como é que eu posso... Talvez o melhor jeito de dizer é assim, pronto, se eu quero somar 4, né? No número 3, se eu quero somar 4 no número 3, no número A, né? Fazer A mais 4, não existe só uma maneira de você obter 4. E esse 4, no caso, pode ser uma matriz, né? Esse 4 pode ser o quê? Pode ser 2 mais 2, pode ser 2 vezes 2, pode ser o quê? 3 vezes 1 mais 1, né? Pode ser, sei lá, 12 dividido por 3, né? Não tem várias maneiras de obter aquele 4 que vai ser somado, certo? A mesma coisa, o mesmo princípio vale para matrizes. Não existe só um jeito de chegar naquela matriz. Isso aqui é a forma, né, tradicional, aquela que as pessoas que aparecem no livro, que você decora, né? Tem que se decorar, porque já existe comandos nas bibliotecas hoje em dia que já geram essa matriz para você, mas essa é a maneira tradicional, né? Agora dizer que não existe mais de uma maneira de produzir essa matriz, né? Isso aqui não é a única maneira de produzir nessa matriz. E vocês têm que ter isso em mente também, porque na hora, às vezes fazendo combinação, né, de matrizes, você pode chegar num efeito doido, né? Você estava querendo que o braço girasse numa determinada direção e ele acaba ficando todo torto, né? Você só estava querendo que ele girasse para frente, mas ele acaba, sei lá, entortando o cotovelo, a mão aparece lá, estica o braço, não sei o que, isso, o que foi que aconteceu. Eu nem apliquei esse cisalhamento, né? Mas a combinação de translação com rotação que você fez chegou num cisalhamento doido, né? Professor. E aí tem umas estratégias que o pessoal usa para resolver isso, né? Como inverse kinematics, né? Diga. Se eu quisesse girar só a pata do camelo, como faria? Ele também estaria relacionado com isso? Girar a pata do camelo? Se você quiser... Levantar a pata do camelo com matriz de rotação, ao invés de girar um objeto inteiro. Se eu quisesse girar só um pedaço do objeto, com um boneco, eu quero girar o braço. Aí você tem que colocar o centro de rotação. Normalmente você coloca no... Não sei como é que se chama, nessas pontas aqui de encontro dos ossos, né? Tem um nomezinho para isso. Como se fosse um pivô, né? Uma ponta pivô. Para poder fazer essa rotação no meu braço, né? Eu tenho que colocar o meu centro de rotação bem aqui, né? Ó. Certo? Então eu faço uma translação da origem para cá, para poder rotacionar o braço, né? E depois eu faço uma translação aqui para o meu punho, para poder rotacionar a minha mão. Se eu quiser rotacionar os dedos, ainda tem que fazer uma outra translação para a base do meu dedo, para poder fazer a rotação do dedo, né? O pessoal chama isso de knots, né? Knots. Deixa eu... Se não me engano, assim, nas ferramentas de... Tá ligado? Não? Eles chamam isso de knots, né? Certo? São esses pontos de encontro as junções, né? Talvez, em português. Esses pontos de encontro aqui de rotação, né? Se você quiser rotacionar só a mão, né? Eu tenho que mover a minha origem para cá, né? Certo? E aí, um jeito... Como eu falei, tem várias maneiras de você obter uma transformação. E aí, para você evitar que esses efeitos todos malucos aconteçam quando você está fazendo a rotação, você coloca restrições, tá? Eu coloco que a minha mão ela só pode rotacionar nesse sentido, né? Eu proíbo a minha mão de rotacionar nesse sentido, ou então ou então eu até deixo a minha mão rotacionar, mas em todos os sentidos que eu quiser, só que eu dou um limite, né? Ele só pode rotacionar tipo 30 graus nesse sentido, né? Nesse sentido aqui ela pode rotacionar o quê? 180, talvez. Né? Você coloca você cria nós no seu modelo, né? Que são os pontos de rotação.
E aí cada ponto tem uma restrição sobre como ele pode se mover. Que aí você garante que já diminui bastante as chances de dar aquele problema de aparecer uma transformação maluca que você não queria que acontecesse, né? O pessoal de animação tem que... Por isso que aquela parte, isso é chamado de rigging, né? Que é você construir um modelo para fazer a animação, né? E aí quando você faz... Por isso que dá trabalho, né? Não basta, quando você faz rigging para fazer a animação do modelo, não basta só escrever, construir um esqueleto, né? Que é tipo uma estrutura de dados que diz onde é que estão esses nós e que matrizes atuam sobre eles, né? Mas não somente isso, você também, quando você constrói um esqueleto que diz como é que um objeto vai ser animado, você tem que colocar restrições ali dentro para evitar esses efeitos malucos, né? De repente uma mão ser esticada, coisa, você limita ele para dizer, ó, se for fazer rotação, só pode fazer rotação em tal eixo. Você sabe, né? Por exemplo, a mão aqui, meu braço, olha, não rotaciona 360, né? Então eu já coloco, ó, o braço, ele só rotaciona no máximo 180 nessa direção, né? Ele faz um roll, mas ele tem um limite. Ele não faz, como é que é? Ele não faz o yaw, né? Ele rotaciona em quê? Ele rotaciona em X, né? Rotaciona talvez em Z, mas em Y não, né? Tem um negócio aqui, pô, ele faz. Acho que não, né? Ou se faz muito pouco, né? Enfim, eu não... Você tem que limitar, certo? Aliás, o ideal é que você, se você não vai usar aquela animação, se tem um movimento que o seu boneco não vai fazer, você já corta, você tira aquele eixo de liberdade, certo? Tem os 3 eixos de liberdade, X, Y e Z, né? Para você garantir que não tenha erro, né? É bom você tirar um dos eixos de liberdade, já diminui bastante o erro. E depois tirar o eixo de liberdade também limitar, né? Dizer, ó, a rotação nesse sentido só pode ser de 30 graus no máximo, né? Não pode ser de 360, senão aparece a perna do cara girando. Pode acontecer isso, né? Quando você coloca o boneco para andar, a perna aparecer girando. Como se fosse uma roda, né? Pode acontecer. Mesmo que as suas matrizes não tenham sido feitas para fazer isso, né? Na hora de a combinação de matrizes pode acontecer isso. Pode produzir esse efeito, né? Deu para entender ou não? Sim, consegui visualizar mais ou menos. Tá? Isso aí você vai fazer com matriz de mudança de base, que eu vou mostrar, tá? Eu não mostrei matriz de mudança de base, mas você lembra que a rotação ela é sempre feita em relação à origem, né? Então, se eu quiser rotacionar a cabeça, eu tenho que colocar a origem na base do pescoço, ou na base da cabeça, né? Se eu quero rotacionar a pata, eu tenho que mover a origem do sistema para perto da pata, né? E aí, como é que eu faço isso automaticamente? É através de uma estrutura de dados, né? No caso de animação, a gente usa um esqueleto. Aí você moveria um bone, né? Deixa eu mostrar aqui, talvez. Pior que eu não tenho mais esse modelo do camelo. É que a GES é muito grande, né? A GES, se eu fosse tentar fazer a animação da GES, ia demorar muito. Monkey. E a Monkey fica... Isso aqui eu acho que é bom. Acho que se eu quisesse mexer só a orelha da macaca, eu ia ter que colocar. Show. Se eu quisesse mexer só na orelha dela, né? Teria que ver Adice, Armature, Single Bone. Cadê o meu bone? Okay. Tá doido, ele fica dizendo que eu tô desligando e ligando o som. Tem um local aqui que dá para mostrar ele. Raio-X, cadê? Escrevi o port display. O raio é só para esconder o bom, né? Mas não é isso que eu quero. O raio.
é aqui não, cara. Jurava que era aqui. Vai fazer assim na hora que ela está sempre fica difícil de para encontrar onde é que está a coisa. Não. Como é que faz para mostrar só o bom que não está dando para ver, né? Será que é na Suzane que eu coloco ela para ser transparente? Tem uma opção. Report Display, não. Ele está bem aqui atrás, mas deixa eu só trazer ele para... É esse aqui, tá? O Boni. E aí eu posso colocar... Para ver esse Boni aqui, por exemplo, controlaria a cabeça. E eu podia adicionar um outro Boni. Aqui, né? Transforma. Isso aqui tá com o pai, né? Então, na verdade, não. É. Esse aqui são dois bônus, né? Aqui é o Boni pai, que, por exemplo, poderia controlar a cabeça. E esse aqui é o Boni filho, né? Quando eu rotaciono o Boni pai, e na verdade você pode imaginar isso aqui só como uma estrutura de dados, tá? E o Boni pode ser, inclusive, de vários formatos. Você pode mudar ele em algum lugar. Para ele ficar com outras aparências. Agora eu não vou lembrar, né? Mas aqui os constraints, ó, que eu falei para vocês, tá vendo? Ó? Você pode adicionar bônus constraints para evitar que ele faça determinadas operações, né? Ó, limit location, para que ele não se mude a alteração. Limit rotation, limit escala, mantém volume, né? Não altere o volume. Certo? Tem várias outras constraints, né? Que você pode aplicar em cima dos bônus para dizer como é que eles resolvem um sistema linear, né? Ou então, quando eles vão fazer a transformação, né? Seja por forward kinematics. Forward kinematics é esse daqui, tá? É cinemática direta, que é tipo, eu mexo o pai, aí o filho é afetado, certo? Quer dizer que a transformação que está sendo feita em cima do pai está transformando em cima do filho. Mas também tem o inverso, né? Que seria se eu aplico alguma coisa aqui no filho, isso tem algum efeito em cima do pai. Tá? Isso é o cálculo da inversa, né? Tem como ativar isso, tá? Isso aí não é por padrão. E aí você pode colocar, de qualquer jeito, tanto no forward como no inverse, você pode colocar restrições sobre como esses bônus se mexem, né? Eu posso colocar aqui restrições, deixa eu ver. Não sei porque não está deixando eu adicionar. Não sei se é porque não está ligado ainda, né? Enfim, tem que fazer o envelope. Tem outras operações para fazer, né? Não sei se vai dar certo a gente fazer assim, colocar aqui. Provavelmente não, mas vamos tentar, né? P, weights. Vamos ver aqui como é que ficou. Weight paint. Não sei se ficou. Object mode. Selecionar esse. E aí, weight paint. Pegou os dois, né? Acho que não vai ficou legal, não. Acho que os dois estão controlando tudo, não ficou. Porque para você fazer isso, você tem que fazer de uma maneira que está influenciando, mas está influenciando muito pouco. Eu teria que corrigir aqui manualmente. Tá no Texture Paint? Weight Paint, né? Eu acho que os dois bondes estão influenciando tudo. É uma operação que dá trabalho, não dá para fazer. Dá para trazer a operação em tempo dinâmico, mas eu estou achando que se eu colocar aqui,
Um modo de pose. Cadê? Não tem apareceu o pose mode, não? Acho que nem apareceu, né? O modo de pose. Não. É. Quando você faz essa atribuição, que não tem que ajeitar isso aqui para ficar melhor. Mas esses bônus aqui é que controlam, tá? A estrutura, controla o modelo 3D que a gente adiciona. Eu fiz um exemplo, tem um exemplo disso acho que eu fiz no semestre passado, vocês vão ver. Ixi, já tá mexendo? Pronto, já tá mexendo aqui um bônus, né? Eu não estou selecionando ela, né? Ó, tá? Eu estou selecionando o bônus lá dentro dela e tá mexendo, né? Ó. Mas essa é a ideia, né? Agora o do bônus da orelha não tá funcionando. Acho que ele ficou toda a influência em cima de um bônus só. Porque você tem que pintar, né? Mas a ideia é que você coloque esses bônus aqui, eles têm uma influência que você pinta, que é aquele Weight Paint Mode que eu estava mostrando para vocês, para controlar qual é a influência desse bônus no rosto dela. E eu poderia pintar o rosto dela para deixar que esse bônus aqui, em vez de controlar todo o rosto dela, controle inclusive as orelhas, controle tudo, menos as orelhas, certo? Aí eu posso ter um bônus que controla a orelha para poder fazer ela mexer as orelhas aqui para frente. Eu vou ver se eu faço esse exemplo para vocês verem. Não é difícil, não. É porque dá demora, né? Se eu fosse fazer aqui em tempo de aula, já estamos quase no final da aula. Mas é basicamente através desses bônus que você consegue fazer, por exemplo, a boca mexer. Eu teria que ter vários bônus em volta da boca. Eu teria que ter onde a gente coloca 2 bônus, um para cada olho. E aí você pode controlar para onde é que o bonequinho está olhando, né? Você pode colocar bônus na orelha, se você quiser fazer algum tipo de animação na orelha. E essa base aqui, ó, essa bolazinha aqui, diz onde é que está a base do bônus, tá? Tá vendo que até esse ponto aqui amarelo, ó, é o centro geométrico do bônus, tá? Se eu pegar aqui deixa eu tirar o bônus aqui do... Ixi, agora não vai dar, né? Eu vou ter que dar um Ctrl, acho que é Alt P. Parent. Ó, tirei o parente. Parent é aquela mesma rotação de árvore, né? Eu coloquei a nossa malha para ser filha do bônus, tá? E depois eu usei uma técnica chamada de pesos automáticos. Diz quanto é que o peso tem influência em cima da malha, tá? Eu tentei fazer aqui automático, mas acabou que ele aplicou o peso máximo em cima de um dos bônus e o outro praticamente não controlou nada, né? Como é só uma cabeça, né? Isso a gente vai discutir depois, mais tarde, tá? Mas você pode ver aqui, ó, quando eu selecionar a Suzane, né, ó, tá vendo esse pontinho aqui amarelo, ó? Esse pontinho aqui amarelo é o centro geométrico dela, tá? Quer dizer, quando eu faço uma rotação aqui em cima dela, ó, ela está sendo feita em relação ao centro geométrico dela. Quer dizer que está sendo feita uma translação para esse centro geométrico, ela está rotacionando e depois está voltando para a posição original dela. Os bônus também, ó, onde é que é o centro geométrico dele, ó? Tá vendo? Ó, o pai, onde é que é? O filho, certo? Ó, cada bônusinho tem o seu centro geométrico, certo? Esse centro geométrico diz onde é que as matrizes vão ser aplicadas. E aí, né, faz aquela história de translação para esse ponto, aplica a matriz e retorna, né? Tá? Espero que a explicação visual tenha ajudado mais para vocês terem essa visualização do que é. Eu sei que falar assim fica muito abstrato, mostrar às vezes é melhor, né? Mas mostrar, para ficar bonzinho, né? A demonstração tem que ser preparada, né? Fazer assim na doida na hora pode ficar não muito boa, né? Como eu tentei fazer aqui para vocês. Tanto é que quando você pega aqueles vídeos na internet, né? O cara prepara, né? Ele prepara, quando ele faz aquele vídeo, você vê o vídeo de rotação na internet, ele prepara aquele vídeo, né? Ele faz vários takes, né? Tira várias coisas fora, aí você mostra um videozinho bem bonitinho, né? Na demonstração dele. Mas fazer na prática, ao vivo, nem sempre é tão fácil. Às vezes dá problema. Como deu agora. Nem sempre dá, né? Mas às vezes dá. E aí, no caso, é aqui que eu estava falando, ó, o roll, se a gente imaginar,
só para acabar aqui a aula de hoje, que aí depois a gente fala, na aula de segunda-feira que vem já começa com o quaternion, tá? Mas a gente já viu as rotações principais, né? Na aula aqui de segunda-feira a gente vai falar sobre o quaternion, que não vai dar para falar hoje. E vamos falar sobre mudança de base. A matriz de mudança de base e outras matrizes, né? É o quê? Espaço, mudança de projeção, projeção em perspectiva e ortonormal, espaço de câmera, mudança de base, composição e transformação, que a gente já falou, né? No caso, ó, é isso que eu estava falando para vocês, ó. Se eu quero fazer a rotação, né, de um objeto, eu translado para a origem, aplico a rotação e depois translado de volta. Está faltando um pedaço aqui, né? Certo? Na verdade, você pode imaginar que originalmente o objeto estava aqui, né? Ele foi transladado para cá, para a origem, né? E aí, veja que ele não está no centro geométrico. Ele foi o quadrado foi esse quadrado aqui. Ele colocou que o centro geométrico, que a origem é um dos corners, né? Então, na hora de rotacionar, o que ele fez? Ele rotacionou em torno do corner, né? Você não é obrigado a levar para o centro geométrico, né? Nesse caso aqui, ele levou para um dos corners e rotacionou em torno do corner, de um dos vértices do quadrado, né? E depois faz a translação para levar de volta, certo? Isso aqui era o brinquedo que eu estava falando para vocês, ó, que eu falei hoje. Certo? É um brinquedo que a xícara ela gira em torno de si mesma e ela também gira em torno desse boolean. Acho que é um brinquedo lá dos Estados Unidos. Certo? Então, para fazer isso, eu tenho que levar essa xícara. Se o centro geométrico está aqui, né? Está em cima do boolean, eu tenho que levar essa xícara para o centro do boolean, fazer a rotação e trazer de volta. E eu faço isso com cada uma dessas xícaras. Mas o boolean em si, não, é só aplicar a rotação em cima dele. E para fazer com que a xícara gire em torno do boolean, é só aplicar uma outra matriz de rotação, diferente da que faz a matriz girar em torno de si mesmo. Né? Tem vários brinquedos de parque de diversões que você pode pensar, se você tentasse fazer uma animação desse, você vai ver que você vai ter que fazer essa mudança de referencial, né? Vai ter que mudar a origem, né? Fazendo translação. Você nem tá... Não é uma matriz de mudança de base, porque eu só estou mudando a origem do sistema, tá? A matriz de mudança de base, ela vai um pouquinho mais além do que só mudar a origem, né? Ela muda a origem e muda também os vetores, né? O que é para cima pode estar para baixo, o que é frente pode ser trás, né? Mudar esses vetores é que pode estar em uma posição louca, né? Aquela história da câmera, né? A câmera, ela pode estar... são sempre vetores ortonormais de câmera, né? Tem o para cima da câmera, né? Para cima da câmera pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar de qualquer posição do espaço, né? Mas são sempre vetores unitários e 90 graus entre eles, né? Isso já facilita muito o cálculo, ó. E aí você pode colocar a câmera em qualquer posição do espaço, mas a gente vai ver na semana que vem, né? E aí, um jeito melhor de fazer essa transformação, e tem várias, né? Você pode fazer uma rotação, claro. Pode fazer uma rotação dos vetores, se você quiser. Uma translação com rotação para produzir essa matriz. Mas você também pode fazer uma matriz de mudança de base, né? Que eu acho particularmente que é mais fácil. Mas depende de você, né? Se você achar mais fácil fazer uma rotação de translação, pode. Você vai ter que sempre ficar se lembrando que a origem do sistema não está na câmera, né? Agora, tem um problema especial, talvez, que o OpenGL... Mas não. Não, se você fizer tudo direito, se você souber o que você está fazendo, dá, certo? Para fazer. Se você tiver em mente, né? Que o meu sistema de coordenadas está sempre em 0, 0, 0, menos 1, que é a câmera, né? Eu estou trabalhando no espaço NDC, no OpenGL, né? Eu quero que a câmera vá para lá, aconteça isso e tal. Você pode fazer todo o cálculo sem fazer a matriz, usar necessariamente a mudança de base. Eu já fiz isso. Não é tão difícil, não. Oh, meu Deus, que operação complexa. Não, não é. Se você conseguir visualizar na sua cabeça, você consegue fazer todas as transformações que você quiser e tem mais de uma maneira de obter o mesmo resultado, como eu falei isso em aula. Isso aqui é, por exemplo, um exemplo de combinação, tá? De matriz, ó, de translação. Só para vocês terem uma ideia, né? Cara, ó, translação, rotação e translação em Z, como é que ficaria a matriz resultante, né? Ó.
certo? É a própria matriz, você vê que aqui a matriz de rotação em Z, né, ó, ela não foi alterada, né, certo? A matriz de rotação em Z não é alterada, né, ó, tá? Ela tá aqui ainda, ó, intacta. Eu fiz translação, rotação, translação. Translação, rotação e a inversa da translação, né, para voltar pro original. O que ele mudou? Ó? Ele mudou os vetores de translação, né, ó, aqui na quarta coluna. E isso daqui não vai afetar quem? Não afeta os vetores, né? Você lembra que a gente falou no início aqui da aula? Isso aqui vai afetar os vértices, que os vértices vão ser deslocados, rotacionados e trazidos vão ser vir para a origem, ser rotacionados e trazidos de volta, mas os vetores não. Como os vetores não têm translação, eles só vão rotacionar na posição que eles estiverem do espaço qualquer, né? Certo? Porque aqui vai estar 0, né? A quarta coordenada dos vetores vai ser 0, eles não vão ser afetados por essa coluna daqui. Só que vai sofrer essa translação, essas duas translações são os vértices, né? Porque o vetor sempre está ligado à origem, né? Não precisaria fazer essa translação. Nem era para fazer, nem é para fazer. Então, a gente falou já de composição e transformação hoje, né? Já pulou alguns slides. Mas aí na aula que vem a gente vai falar sobre quaternion e mudança de base. Só falar sobre quaternion, já vai fazer mudança de base na segunda-feira que vem. Aí a gente deve acabar isso, esses slides aqui, já semana que vem. E aí eu devo mostrar já uma prática de animação para que vocês possam começar a fazer o trabalho, né? Que vai ser a última semana, né? Semana que vem é a última semana de junho. Aí eu termino essa parte de transformações, que aí com isso vocês já podem fazer o trabalho. Eu vou dar um exemplozinho prático, né? Ou provavelmente na quarta-feira. E aí vocês podem começar a fazer o trabalho, né? Tem que entregar o trabalho até a última semana de junho, né? Então tem umas 3, 4 semanas para fazer. Praticamente não é difícil, tá? Eu só quero que você faça o quê? Faça alguma animação em cima do trabalho, né? Sei lá, você fez um sofá, então coloca o sofá para girar, né? Coloca a TV para flutuar no quarto, alguma coisa assim, né? Mas são só efeitos simples, né? Que eu quero que vocês façam, para que vocês apliquem essas operações geométricas em cima das figuras, né? E aí tem que ser uma transformação diferente para cada objeto, né? Ou uma composição de transformações diferentes. Só para terminar aqui, os efeitos, né? As rotações em torno de X. Normalmente é chamado de roll, que eu estava falando, né? Ó. Tá? Aí rotação em torno de... O pitch é para cima e para baixo, tá? O avião, né? O avião está subindo e para baixo, isso aqui seria em torno de quê? De Y, né? É de Y? Isso aqui é X, né? Vou chamar isso aqui de X. Isso aqui de Y, isso aqui de Z, né? Você pode dizer... Mas depende do que você chama, né? Do que você chama de X, Y, Z. É uma notação que eu não gosto muito, justamente por causa disso, tá? Porque depende do que você chama de X, Y, Z. Depende de você, né? Mas se eu chamar isso aqui de X... Acho que isso aqui seria o Z, né? Esse aqui é o Y, né? Talvez seja assim. Depende de você. Você que está no piano, né? Mas o roll, essa rotação aqui, né? Em torno do X. O yaw seria a rotação aqui em torno do Y. E aí o Z seria você rotacionar para cima e para baixo, né? Se o avião está decolando, né? Tá? Eu acho que é assim, tá? Mas é só para vocês saberem que existem esses nomes, tá? Não é que você decore, isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é Z. Mas quando você vê isso num slide qualquer, você sabe que roll, pitch e yaw se refere a essas 3 transformações nos eixos, né? E eu gosto de mostrar, porque caso você não tenha conseguido visualizar ainda, que 3 rotações são essas, agora você está vendo que dá para pensar mais facilmente olhando para um avião, né? Quais são as rotações que ele faz? Aí ele sobe, né? Você pode pensar que ele está subindo em Z. Z é quando ele está dobrando, como se fosse um carro, né? E aí o roll, isso daí é que só dá para fazer mesmo no avião, né? Que ele está fazendo uma pirueta em si mesmo, né? Não dá para fazer isso em terra, não, só em voando, né? O yaw ele pode fazer no chão, mas para o pitch é quando ele está pousando ou decolando, né? Pitch é pousando e decolando. Yaw ele está no chão girando, está indo para um lado e para o outro, né? Tá virando a direção do carro, né?
faz para a esquerda ou para a direita. E o roll vai fazer essa pirueta, né? Tá girando em torno de si mesmo, né? Fazendo a cambalhota, como se o avião estivesse fazendo a cambalhota, né? Tem um filmezinho aqui, a gente vai falar um dos problemas, né? Só para terminar a aula de hoje, que tem a rotação de Euler, é o gimbal lock, tá? É aquilo que eu falei, que você pode fazer uma rotação, além daquela, né? Tanto aquela combinação de matrizes, além de poder ter um problema de você usar Euler, é esse, né? Além de ter um efeito, talvez, surpresa, que pode aparecer, né, na hora de fazer a animação, também pode acontecer um outro problema, esse tal do gimbal lock, que aí, devido à rotação que você fez, você acaba perdendo um grau de liberdade, certo? É como se dois eixos, o X e o Z, por exemplo, ficar alinhado. Aí você não consegue mais rotacionar em torno de Z, né? Você rotaciona em torno de X ou rotaciona em torno de Y, mas você não consegue mais rotacionar em torno de Z, tá? Isso é chamado de gimbal lock, que é um problema que aconteceu, inclusive, na Apollo 13, se eu não estiver errado, né? Tem um livro sobre isso, né? Que foi uma das motivações para você começar a usar quaternion. Não foi nem esse efeito em questão de animação, né? Naquela época, o pessoal, a animação tá errada, deixa, né? Foi mais por esse problema, o que motivou as pessoas a começarem a usar quaternion, foi esse problema de gimbal lock, que você já pode até pesquisar no YouTube, tá, dar uma olhada, mas eu vou começar a partir disso, na aula de segunda-feira, para falar mais sobre, para a gente discutir sobre quaternions, tá? O que é o quaternion? Só para dar uma introdução, né? É porque quando a gente faz rotacionando em torno de x, y, z, né? O que a gente está fazendo? Está rotacionando em torno dos eixos canônicos, né? Ou em torno de x, ou em torno de y, ou em torno de z, apontando na direção da câmera, né? O quaternion, ele permite que eu pegue um vetor qualquer do espaço 3D, tá? Um vetor em qualquer posição do espaço 3D, um vetor aqui, né? Um vetor numa posição maluca que você possa imaginar, e fazer com que o meu objeto rotacione em torno daquele vetor, tá? Por isso que eles são mais poderosos, né? Estou confuso. Qual é o problema com o gimbal lock? Qual é a deficiência dele? Entendi. Sim, pode continuar. É que você consegue alinhar dois eixos de coordenadas sem que você está girando o espaço, né? Certo? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui com o dedo. Eu não sei se dá para ver, né? Mas na hora de rotacionar, esses aqui são os três eixos, eu posso fazer uma rotação de maneira que dois eixos se alinhem. Fica alinhado com o Z, ou então o Z fica alinhado com o X, ou então o Y fica alinhado com o Z, né? Eu precisei aqui, parece que eu acho que eu entendi que o problema é que você pode precisar de múltiplas operações para fazer uma rotação específica, né? No quaternion, acho que você falou, você gira em torno de um vetor específico. Acho que o problema do gimbal lock é que você tem que fazer a rotação em um eixo cada vez. Tá aqui, ó. Na própria Wikipédia mostra, ó. Certo? Olha o que acontece, ó. Isso aqui é um gimbal, tá? Ele mostra de um jeito meio tosco, né? Mas tá vendo que tem uma hora ó, que isso aqui são os três tipos de rotação, tá? Rotação no eixo X, Y, Z, são essas três cores aqui, né? Só que dependendo da rotação que você faz, acontece o quê? Ó, que o verde fica alinhado com o rosa, né? São dois eixos que ficaram alinhados. Aí você não consegue mais fazer rotação num determinado sentido, certo? Você perde um grau de liberdade. Porque quando a hora de rotar, quando o rosa e o verde estão alinhados, você não consegue mais rotacionar no terceiro sentido, né? Toda vez que eu rotacionar o rosa ou o verde, eles estão alinhados, estão rotacionando, na verdade, no mesmo sentido, né? Não está rotacionando no terceiro sentido que era para fazer, né? Entendi. Isso é chamado de gimbal lock. Dá para acontecer isso, certo? Fazer combinações de matriz de Euler. Na verdade, dá para acontecer isso até com quaternion, mas no quaternion é mais difícil porque a gente consegue colocar num vetor arbitrário, né? Esse processo ele não é reversível? Ele é reversível, dá para sair. Só que na hora, é aquela história, né? Você tem
você perde um pouco do controle, né? Isso aí para uma animação, isso não faz tanta diferença, mas para uma aeronave, isso pode causar problemas. Como eu disse, acho que é pensar aqui na... Para você ver o problema exato que causou, né? Apolo 11, ó. Aparece aqui na Wikipedia, ó. Falei 13, né? Que isso teve problema. Tem até um livro sobre isso, eles explicam, né? Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação. Gimbal é um tipo é um brinquedo, não, mas tem um nomezinho.